Vamos lá. Deixa eu só ligar aqui o carregador. Aí. Então, vamos lá. Tá chovendo muito aí, gente? Nada? Choveu Bem hoje, pouquinho. mas parou. Aqui Pouquinho. hoje choveu um pouquinho, deu uma esfriadinha. Mas é Hoje bom. choveu o dia todo aqui também. Santa Luzia chove também, fica frio aí, né? Lagoa Santa fica bem frio. Lagoa Santa, pois é, Santa Luzia. Acontece. Meu maridinho fez um café cremoso para mim. Lindo. Gente, então, semana passada, né? Só recapitulando mais uma vez, a gente finalizou a oração de concordância e uníssona, né? A diferença entre elas e falamos sobre os inimigos da oração, né? E que são problemas no relacionamento familiar, falta de perdão, contendas, brigas e confusões, egoísmo, motivação errada, falta de generosidade, dúvida e incredulidade, falta de conhecimento do que temos e somos em Cristo, confissão errada, depender da fé dos outros e orar repetidamente. E eu fiquei pensando sobre esses inimigos, na verdade, são inimigos do nosso cotidiano, né? Não são coisas assim que a gente não está acostumada, são coisas que a gente vive mesmo, né? Como eu cheguei a falar, são as raposinhas que a gente não percebe quando vê, né? Foi sorrateiramente destruindo nossos alicerces, né? E esses inimigos são assim, são, né, problemas familiares, falta de perdão, são coisas que durante o dia a dia da nossa vida a gente vive e a gente pode acabar passando despercebido e isso se tornar um grande empecilho na nossa vida de oração. Por isso é tão importante todos os dias a gente ter o nosso tempo com Deus, a gente sondar o nosso coração, a gente perguntar para Deus, né, para o Espírito Santo, veja se há em mim algum caminho mau, o que eu fiz hoje, Pai, que não agradou seu coração, né, para que a gente possa estar com o nosso coração sempre pronto a ouvir e receber de Deus. E hoje vai ser a finalização, né, da nossa matéria de oração. E hoje nós vamos falar dos dois últimos assuntos, que é a oração e o jejum, e alguns princípios, né, que o Senhor Jesus deixou para a gente sobre oração. Então, eu queria começar falando sobre o jejum e eu queria indicar para vocês um livro que é o Guia para Jejum Equilibrado, que é do Reagan, é bem fininho, mas é um livro muito legal, é bem esclarecedor. E na semana passada, eu acho que eu cheguei a falar também do livro Línguas, que é do filho do Reagan também, muito bom, né, sobre oração em línguas, é bem interessante. Não é do Reagan esse aí? É do filho dele? Esse Guia para o Jejum Equilibrado, eu acho que é do Reagan pai, se não me engano. O Línguas é do filho. Certeza? Porque o pai é Kenneth W. É o E. Não sei agora, aqui, ó. O filho é o W Reagan. O filho é o W. O pai é o W. Então, não sei, continuo na mesma. Não é o do W. Eu acho que é do pai, o Línguas, eu acho. Qual? Ele Línguas? é mais antigo, antes do filho dele começar a escrever, já existia esse livro, né? Eu acho. O Línguas? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu lembro que eles deram na primeira turma para a gente de presente. Eu lembro que eu ganhei, eu e a Raquel. Bom, não sei, gente, mas enfim, volta lá, Reagan. É Reagan. É Reagan, ou é o pai ou é o filho. Não é o Espírito Santo, brincadeira, pode ser, porque ele ajudou a escrever. Não, mas aí esse livro ele é muito legal, ele é bem fininho e esclarece bastante coisa assim sobre o jejum. Foi muito bom quando eu li. E aí
falando sobre isso, né, a questão da oração e do jejum, quando nós olhamos nas epístolas, né, na Bíblia, assim como um todo, nós vemos algumas citações e tudo, mas principalmente nas epístolas, né, no Novo Testamento, a gente não consegue ver instruções tão claras sobre jejuar, mas isso não significa que nós não devemos fazê-lo, né? Existem ocasiões que o jejum ele se faz necessário mesmo, até porque ele nos deixa mais sensíveis à voz de Deus, mais suscetíveis para ouvir, para discernir as coisas, as situações. Então, até tem aquela passagem que eu não lembro agora onde é que está, que alguns homens questionam, né, Jesus sobre os discípulos não jejuarem e tal, e aí ele fala, né, sobre isso, que o noivo está ali com eles, né, então não era o momento disso. Né? Marcos, desculpa, essa passagem aí, acho que é Marcos, capítulo 2 ou 3, aí, Tá. que por que os outros não jejuam e, né, que vem você anda. Eu li ela esses dias. Isso. Obrigada, Gra. E aí, mas hoje a gente não tem, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem o Espírito Santo sobre nós, né? Mas a gente não tem Jesus aqui na Terra como naquela época, né? Eles estavam recebendo ensinamentos ali, né? No tete a tete. Mas hoje nós temos, o jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. E eles caminham juntos, porque jejum sem oração é greve de fome, né? Jejum intermitente ou qualquer coisa, menos, né, o jejum para sensibilidade no espírito, para ouvir aquilo que Deus tem. E aí eu gostaria de citar algumas razões para a gente jejuar. Por que é importante a gente desenvolver essa disciplina do jejum? Eu sei que tem pessoas que não podem, né, jejuar, que tem pessoa que tem diabetes, tem pessoas que têm algumas, assim, né, necessidades de saúde, algumas coisas assim, que não podem. E isso não desqualifica a pessoa, O Darlan não né? pode jejuar porque ele quer ganhar peso. Ele não pode jejuar, o Darlan. Sei, Darlan. A cara dele tá rindo. E até esqueci o que eu estava falando. Desculpa, eu desestruturei você, né? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente tava fazendo um jejum e todo mundo engajado e o Darlan não. Daí ele falou, gente, é que eu tô querendo ganhar peso, eu não posso fazer jejum. Aí a gente do magrinho aqui, ó. A gente tava rindo aqui, aí você precisava estar dentro da brincadeira. Desculpa. Entendi, agora entendi. Mas é bom, Darlan, jejuar também, viu? De vez em quando. Não. E aí tem algumas razões, né, para a gente jejuar, e como eu estava falando, né, o jejum e a oração caminham juntos. Na verdade, a oração, gente, ela faz parte de tudo na nossa vida, da adoração, né, do ensino, do pastoreio, do aconselhamento, do jejum, do devocional, da intercessão. Sempre a oração ela vai estar presente em todas essas outras disciplinas espirituais, que até eu citei, acho que foi na primeira aula, sobre o livro, né? A celebração das disciplinas, que é bem interessante. A gente até pode, depois, mais para frente, Gu, se você quiser, a gente ter uma aula sobre as disciplinas espirituais mais para frente. Eu acho bem legal, assim, né? A gente trabalhar isso. É muito bom esse livro, eu acho que seria um tema interessante, né? E algumas razões, então, meu Jesus amado, peraí. Lembrar-me mais tarde, era para reiniciar aqui o computador. Então, eu vou citar algumas razões pelas quais né, a gente aprende que é importante o jejuar. Lá em Atos 13, capítulo 13, nos versículos 2 e 3, fala assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui que a primeira razão para a gente desenvolver a disciplina do jejum é servir ao Senhor.
fala ali, né, nos versículos que eles estavam jejuando, mas a gente pode perceber que fala 2 vezes isso, eles estavam e servindo eles ao Senhor e jejuando, né? Então eles estavam jejuando naquele momento em que eles estavam servindo ao Senhor ali na igreja. E naquele momento o Espírito Santo se manifestou. Esse primeiro jejum, a gente pode dizer que Atos 13, 2 e 3. A gente pode dizer que eles não estavam jejuando em favor de algo, pedindo algo, não, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, né, se santificando e desfrutando da presença de Deus. E no segundo momento, o Espírito Santo, né, fala com eles sobre separar Barnabé e Saulo, e aí que fala de novo, então, jejuando e orando, eles impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Então, a primeira razão para jejuar é servir ao Senhor. A segunda é para ordenar homens ao ministério, que está nisso que eu já falei, né? O versículo 3 ali. E também lá em Atos 14, 23, também fala sobre quando os anciãos, né, eles estavam orando ali e eles estavam enviando mais pessoas para outros lugares para ensinarem a palavra. Então, eles levantaram mais discípulos e orando e jejuando, eles enviaram mais pessoas para pregar a palavra. E esse segundo ponto, ordenar homens ao ministério, mostra que eles receberam essa direção ali em Atos que a gente leu, Atos 13, no versículo 3, que eles receberam essa direção do Espírito nesse momento de sensibilidade, de intimidade com o Senhor. Então, ali iniciaram um novo jejum e ficaram ainda mais sensíveis para orar por eles, né? A oração de imposição de mãos, né? Transferência de unção para os enviar. E lá em Atos 14, 23, diz: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aí vai falando que aí eles foram enviados para cidades para falar sobre Jesus. A terceira razão para nós jejuarmos é buscar a Deus diante de decisões e crises. Lá em Atos, no capítulo 27, versículos 20 até o 21, até o 22, diz assim: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Aqui é bem interessante, porque Paulo, ele estava jejuando. Ele tinha uma vida de jejum e oração, e a gente vê isso, né, na palavra. E aqui, havendo todos estado muito tempo sem comer, ali naquela situação, não tem como eu provar aqui, né, que eles não tinham a comida ali, mas é aquela passagem que tudo cai para fora do barco, que eles, né, passam por tempestades e tudo, e praticamente quase morrem, e aí Paulo se levanta e fala isso e fala, mas olha, Deus disse que nenhuma vida se perderá. Então, nesse momento, a gente pode perceber que Paulo, ele estava sensível à voz de Deus diante de uma crise, diante de uma situação como que eu posso dizer? De muita pressão, né? O barco passando por tempestades, perdendo tudo, e ele vai e ele se levanta com ousadia, sensível à voz do Espírito Santo, com autoridade, e ele admoestou aquelas pessoas que estavam no barco, e além disso, disse, né, no versículo 22, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá.
Então, o jejum ele é importante também nesses momentos, quando a gente está passando por algum momento de decisão específica, alguma crise, porque torna a gente, faz com que a nossa carne fique no lugar dela e o nosso espírito fique mais suscetível para ouvir aquilo que Deus de fato tem para nós. E nesse livro do Quem que é o pai, quem que é o filho, Gustavo? O E é o pai e o Línguas é do Então, pai, tá? Eu chequei aqui. chegou. O do jejum é do pai também. E ele diz assim: jejuar não muda Deus. Ele será o mesmo antes, durante e depois de você jejuar. Mas o jejum mudará você. Vai lhe ajudar a manter a carne submissa. Ajudará você a tornar-se mais suscetível ao Espírito Santo de Deus. Como eu disse, a gente jejuar, mas não orar, não traz resultado nenhum, só emagrece, mas não traz a sensibilidade que a gente precisa, que seria o foco do nosso jejum, né? E eu tive algumas experiências sobre jejuar muito interessantes há um tempo atrás sobre isso, e é como a gente aprende, né? A gente não jejua para mudar uma pessoa, tipo, eu vou jejuar pelo fulano para que ele se converta. A questão do jejum é você se tornar mais sensível, você se colocar no lugar, às vezes, muitas vezes, naquela posição de intercessor também pela pessoa, né? Mas o jejum ele tem esse propósito, ele serve como um caminho, sim, até nesse livro do Guia para o Jejum Equilibrado, ele fala sobre a questão da cura, do jejum e a cura, né? E ele fala, embora jejuar em si não produza cura, e é a mesma coisa, embora a gente jejuar e falar assim, eu vou jejuar por tal pessoa, não vai produzir algo lá, né? Mas essa prática pode sim preparar o caminho em algumas instâncias. Então, o nosso tempo de jejum, né, a experiência que eu tive, eu tinha algumas pessoas que eu orava especificamente, que eu tinha alguns motivos específicos, e eu tirava um tempo de jejum todos os dias, e das 6 às 7 da tarde eu orava por essas pessoas, e entregava o jejum, né? Depois disso, entregava o jejum. E nesse momento eu ficava mais sensível, e nesse tempo de jejum, Deus foi trazendo muitas palavras para eu entregar para essas pessoas. Foi trazendo muitas direções, coisas específicas que Deus trazia para mim, e eu nem sabia, às vezes, que a pessoa estava passando por aquela situação. Então, o jejum, ele é importante, ele é uma disciplina espiritual que precisa fazer parte da nossa vida. Amém, Darlan? Então, com isso, a gente encerra essa parte do jejum. E agora a gente vai falar sobre o que Jesus nos ensinou sobre oração. Tem alguns pontos que vocês vão perceber que é um pouco repetitivo daquilo que a gente viu na primeira aula, alguns pontos sobre a oração eficaz, né? Como que a nossa oração, como que a gente obtém resposta através da nossa oração. Mas é bem importante a gente relembrar também isso, como a gente lê na palavra, que ouvir as mesmas coisas, ela sempre vai, né, da palavra de Deus, sempre vai trazer mais segurança para nós. E nós seremos indesculpáveis se a gente cair nesses erros, né? Porque a gente tem ouvido bastante sobre esse assunto de oração. E Jesus, ele nos ensinou muitos princípios, e eu queria agora que a gente entrar na oração do Pai Nosso, para a gente estudar alguns desses princípios. Lá em Mateus, no capítulo 6, para quem quiser abrir, a gente vai ler os dois primeiros princípios. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, dos versículos 5 a 8. O primeiro princípio que Jesus nos ensinou
foi ter uma vida particular de oração. E nós podemos ler isso no versículo 5 e 6 de Mateus, capítulo 6, que está escrito assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Eu gosto desse versículo. Lugar secreto, isso mesmo, Gu. A oração que nós fazemos, que nós estamos a sós com Deus, né? Que a gente vai realmente para o nosso quarto. Eu até coloquei aqui a oração que fazemos a sós com Deus no secreto, a palavra que o Gustavo colocou aí. É um dos momentos mais preciosos, essa oração que está só você e o Pai, que você está lá num lugar onde ninguém mais está ouvindo a tua oração, ninguém está te vendo, o Pai está te contemplando ali no secreto, é você e Ele, né? E Jesus, ele coloca esse tipo de oração, né, em particular, como uma forma de oração muito segura, uma oração eficaz para que o nosso ego não se inflame. Por quê? Só tá a gente ali. A gente não está buscando a Deus ali para ser visto, para mostrar uma espiritualidade para as pessoas. Não estamos orando com a motivação errada, porque a gente está ali, só a gente, só eu e Deus, sabe? Aquela intimidade mesmo, onde ninguém mais está perto, você pode gritar, você pode chorar. E Jesus coloca esse tipo de oração, entrar nesse lugar particular, nesse lugar secreto, como essa forma de oração que guarda a gente de querer mostrar para os outros o quanto nós somos espirituais, ou querer ou orar com uma suposta espiritualidade para que as pessoas vejam. E em seguida, o segundo ponto, que também está dentro de Mateus capítulo 6, esse que nós falamos agora foram os versículos 5 e 6, ter uma vida particular de oração. E o segundo é em seguida, não ser repetitivo nas orações, versículos 7 e 8, que fala: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Lembra que nós falamos sobre isso, eu não sei se foi na segunda aula ou na terceira, sobre essa questão de ser repetitivo na oração, que orar a mesma coisa demonstra uma certa incredulidade do nosso coração, parece que Deus não ouviu, então a gente fica repetindo, e ao mesmo tempo pode ser pela questão da ansiedade, que no nosso coração ainda está muito grande, está ocupando um grande lugar. E Jesus coloca aqui um princípio sobre a oração: não seja repetitivo, né? Por isso que às vezes a gente até fala, né, das questões das rezas, porque muitas vezes fica aquela coisa, né, quadrada, e você não consegue expressar aquilo que está no seu coração. Então, Jesus coloca isso para nós: seja sincero, vai para o teu quarto, vai para o secreto, expõe o teu coração para Ele. Ali é o lugar, não fica repetindo, né, as coisas, não, entrega para mim, faz a tua oração e confia. Eu tenho uma frase que eu ouvi do pastor João Roberto, lá, o pastor de Campina Grande, pastor lá, que ele disse que uma vez ele estava orando, ele estava no tempo de oração, e que Deus falou assim para ele: João, eu suporto a sua vida pública, mas eu te galardoo pela tua vida em secreto. Essa
eu não sei, eu acho que se eu tivesse ouvido isso de Deus, acho que eu estava chorando até hoje. Mas assim, quando ele falou isso, eu lembro que eu não consegui mais prestar nem atenção no resto da pregação. Porque eu falei assim, quantas vezes a gente sobe, né? Quem tem ministério, a gente sobe ali no altar, né, na plataforma para ministrar, e é uma bênção, e a gente acha assim, nossa, Deus recebeu minha adoração, claro, recebeu, né? Tipo assim, só que a gente acha que a gente vai ser galardoado por aquilo que a gente está fazendo ali, aquilo que está sendo visto pelos outros. Pode sim, a gente pode ser, mas o que mais importa para Deus é o nosso secreto com Ele. E quando eu ouvi essa frase que Deus falou para ele, eu suporto a sua vida pública, mas eu te galardoo pela vida em secreto. Gente, isso é muito forte. Isso mostra o quanto a nossa vida de oração, nosso tempo de intimidade com Deus, ele precisa ser melhorado. Porque são nesses momentos que Deus vai trazer as preciosidades do coração dele para nós. Na Bíblia fala isso, que os segredos do coração de Deus são para aqueles que são íntimos dele, né? Os quais ele se dá a revelar. Então, são nesses momentos ali de intimidade, de entrega e de ser sincero, de não usar de vãs repetições, que a gente vai crescer ainda mais na intimidade com ele. E quanto mais nós reproduzimos, quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais nós vamos reproduzir do Senhor para aqueles que estão à nossa volta, né? Então, por isso é tão importante a gente investir, não gosto de falar gastar tempo, mas investir tempo em oração e intimidade com o Pai. O terceiro ponto o terceiro princípio que Jesus nos ensinou é louvar a Deus. Mateus 6, versículo 9, e depois lá no finalzinho, no versículo 13, e diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o versículo 9. E lá no finalzinho do 13 diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vê aqui que a oração do Pai Nosso, ela começa com um louvor a Deus. Ela se inicia e termina com ações de graças. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, exaltando o caráter de Deus. E no final termina, né, que a Ele seja o poder, a glória para sempre. Amém. Ou seja, é uma oração que se inicia e termina com ações de graças, reconhecendo quem Deus é, o que ele faz e o que pertence a ele. E isso é muito importante. E é um dos princípios que Jesus nos ensinou sobre oração. A oração que louva ao Senhor, que exalta o caráter dele. O quarto princípio é colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, no versículo 10. Quando ele fala, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja, colocando ele como primazia na nossa vida. E não apenas o venha o teu reino, mas eu quero que o Senhor faça do jeito que eu quero. Não, venha o teu reino, mas o Senhor cumpra em mim a tua vontade. E lá em Mateus 6,33, né, eu creio que todo mundo conhece, né, que fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? A gente vê esse tipo também esse princípio se cumprindo, colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos o reino de Deus, né, a justiça de Deus em primeiro lugar, nós estamos agindo da mesma maneira de Deus. O buscar a Ele, o seu reino acima de todas as coisas, é dizer, Pai, eu quero agir, eu quero viver da maneira como o Senhor vive, da maneira como é aí no céu, como é o teu reino aí no céu, eu quero que se cumpra aqui na terra. É viver da maneira como Deus vive, é agir da maneira como Ele age, é se importar com o que Ele se importa e ser como Ele é. É lógico que nós, como seres humanos, temos muitas falhas, mas ao máximo que a gente puder,
né, fazer para se parecer com o Senhor, vai atrair ainda mais pessoas para perto dele, né? Seremos bons exemplos e cumpriremos o chamado, né, de expandir o reino de Deus aqui na Terra. O quinto princípio continua ali em Mateus 6, mas no versículo 11, que é o princípio da oração diária, né? Quando ele fala ali, o pão nosso de cada dia, né? Assim como a gente se alimenta, né, Darlan? Vou te pegar hoje. Brincadeira. Assim como a gente se alimenta todos os dias, como a gente faz aí 6 refeições, 5 refeições por dia, né? O alimento físico, assim também o nosso alimento espiritual, ele tem que ser diário, né? Não tem como a gente prosseguir sem comer dele, sem beber dele. Até eu estava hoje à tarde orando, tirando tempo para essa aula, e depois eu até mando o link para vocês de uma música que ela nem fez, entre aspas, tá, gente? Tanto sucesso, de um DVD, A Canção do Amor do Diante do Trono, e ela chama Oásis, e ela fala assim, tu és oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar para beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar para comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida e eu viverei por ti. Tirei no tom mais alto, mas eu fiquei ouvindo essa música à tarde e eu pus para repetir assim várias vezes e eu falei, Deus, é isso. Aqui, aqui a gente está passando por um deserto, é peregrino, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos passando por esses vales, por esses desertos, e se a gente não parar para comer dele, para beber dele, a gente não vai conseguir prosseguir. A gente, como depois a Ana Paula ministra uma palavra também sobre isso, ela fala, a gente vai morrer de inanição por não comer dele, por não beber dele, porque ele é a fonte. Se a gente tivesse esse mesmo cuidado com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com o nosso corpo, né, com a nossa vida espiritual, como a nossa vida seria diferente se a gente se dedicasse mais? Eu sei que a gente tem muitos afazeres, né? Mas disciplinar para ter esse tempo, esse momento com Deus, que pode ser 10 minutos, mas que seja intenso, faz toda a diferença na nossa vida, nesse deserto que a gente está passando, né? Nesses vales, muitas vezes. Ele é o oásis, ele é a água fresca para um dia quente, ele é a comida que a gente precisa, né? E como diz na Bíblia, né? Aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Então, se a gente não se alimenta dele, a gente vai morrer espiritualmente, né? O sexto perdão está ali em Mateus 6, no versículo 12, que fala, né, sobre perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso a gente falou bastante sobre o impedimento, né, da oração, que a falta de perdão, ela faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. E ali em Marcos 11, nos versículos 25 e 26,
também vai falar um pouco sobre isso, deixa eu abrir aqui, só porque eu achei que eu tinha anotado aqui na outra folhinha, eu não anotei, mas eu quero ler. Marcos 11, 25 a 26. É logo em seguida sobre a fé, né? Disser a este monte e tal, vá para lá. E aí no 25 ele fala: mas quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará. Então, essa questão do perdão, como a gente viu desde a primeira aula, ela é extremamente importante. E eu quero frisar de novo aquele livro, Evite a Armadilha da Ofensa, do filho do Reagan, que é muito bom sobre perdão. E Mateus 6, versículo... Calma aí. Mateus 6, a parte 13, fala sobre livra-nos do mal, né? Ali da oração do Pai Nosso, que ele vai falar: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. E esse é o 7º princípio. O 6º foi o princípio do perdão e o 7º, o livramento da tentação. Ter uma vida de oração nos deixará mais sensíveis no espírito e, consequentemente, mais fracos na carne. E é isso que a oração faz, a gente alimenta o nosso espírito e a gente consegue vencer as situações pela fé, firmados na oração e na palavra e na nossa confissão também, que é o próximo princípio, o 8º princípio, que é o princípio da fé. Pedir, crer e receber. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22 e Mateus 7 e 8 fala sobre isso. Mateus 21, 22 diz: e tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E Mateus 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu brinco que esse princípio da fé é o partido, é o CCD, que é o Partido dos Cristãos Genuínos. CCD, crê, confessa e descansa. Esse é um dos princípios da oração que Jesus também nos ensinou. 9º princípio, o princípio da concordância, que a gente falou bastante na aula passada, né, sobre a oração Mateus 21, 22, só eles escreveram aqui, e Mateus 7 e 8, é o princípio da fé, tá? Partido dos Cristãos Genuínos é o partido CCD, que é o que crê, confessa e descansa. Eu não entendi aqui o Mateus 21, 22, ele é qual o capítulo? O Mateus capítulo 21 e o versículo 22, não? 22, isso. Mateus capítulo 21, versículo 22 e Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Beleza, obrigada. Nada. O princípio da concordância é o que nós falamos bastante na semana passada, que está em Mateus 18, 19. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Esse qualquer coisa, gente, né, concordarem a respeito de qualquer coisa, é claro, desde que isso esteja em linha com a palavra de Deus, como a gente já falou sobre isso também, né? Então, o 9º princípio é o princípio da concordância. O 10º, penúltimo princípio, é o princípio de pedir ao Pai em nome de Jesus, que nós falamos lá na primeira aula, não sei se vocês se lembram disso, que esse é o princípio para a oração eficaz, a oração que obtém resposta, ou a oração que prevalece, que está em João, capítulo 16,
Gente, não é João, não é João 16, não. João 16, 23 e 24 são os versículos. João 16, 23 e 24, que diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha que lindo, né? Jesus traz o princípio de pedir ao Pai em nome de Jesus, para que a gente seja abençoado. E ele fala: olha, nada tendes pedido em meu nome, mas pede em meu nome para que você receba, porque eu quero que a sua alegria seja completa. Olha como Jesus é lindo, né? Ele nos ensina o princípio, mas e nos ensina assim também: olha, eu quero dar mais, então peça certo para que eu possa realizar mais na sua vida, para que eu possa trazer respostas para a sua vida. E isso é muito, muito interessante de ver, né? O cuidado de Jesus com a gente nessa questão da oração. Como que a oração é importante? Quantos princípios nós vemos que Jesus deixou e nos ensinou sobre oração? E o último está lá em João, que é o 11º princípio, está lá em João 14, versículos de 11 a 14. E o princípio é o de reivindicar como nosso direito. E diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E até eles colocam aqui nessa apostila algo interessante. Eles colocam que na tradução, né, a palavra grega traduzida nesse versículo por pedir, né, ali, cadê? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, né? Eles falam que na verdade significa exigir. Porém, não é um exigir de Deus, pois quando nós oramos, nós pedimos a Deus em nome de Jesus, mas nós exigimos do diabo que ele nos devolva, que ele tire as patas dele daquilo que é nosso por herança, daquilo que Deus, através de Jesus, né, através de Jesus, do sacrifício dele, já conquistou para nós. Então, esse reivindicar como nosso direito é orar ao Pai no nome de Jesus, mas exigir que o diabo tire as mãos daquilo que é nosso. Mas aí nós precisamos, eu volto a falar, a gente precisa saber o que é nosso por direito, qual é a nossa herança, né? Porque aí sim nós vamos ter consciência da presença de Deus em nós, da presença de Jesus em nós, e aí nós vamos fazer obras maiores das que Jesus fez aqui na terra, como ele mesmo coloca. E eu vejo isso muito na vida dos discípulos, né? Lá em Atos 3, depois vocês podem ler no capítulo 3, versículo de 1 a 7, quando Pedro e João eles vão para o templo, né, para orar, e levam, né, o que ficava ali na porta do templo, o coxo da porta formosa. E eles oram, eles falam: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, a consciência da presença, a unção, o que Jesus faz dentro de mim, o que eu tenho dentro de mim, eu compartilho com você. Levanta e anda, né? Então, eles entenderam essa questão, a consciência da presença de Jesus dentro dele e reivindicar sobre a vida daquele homem aquilo que Jesus já tinha feito na cruz. Ele morreu para que todos nós fôssemos curados. E a gente pode reivindicar isso. Por quê? Saúde já foi conquistada, prosperidade já foi conquistada, amor já foi conquistado, tudo já foi conquistado na cruz por Jesus, vida e vida em abundância, né?
Então, a gente tem que entender esse reivindicar como nosso direito. As nossas orações são feitas ao Pai no nome de Jesus, mas exigindo que Satanás saia da frente, frustre os planos dele mesmo, a nossa oração venha frustrar os planos dele, para que a nossa oração seja respondida, para que aquilo que nós estamos pedindo ao Pai se concretize aqui na Terra. E para finalizar essa aula, eu tinha pensado em passar um videozinho para vocês, que é até desse mesmo DVD que eu cantei a música para vocês, mas eu posso também encaminhar depois um espontâneo que a Ana Paula, numa ministração, ela começa a fazer, e ela fala sobre voltar àquele lugar de encontro, de intimidade com o Senhor, aquele lugar de oração, né? Que seja que fosse renovado aquilo dentro dela, né? E nesse espontâneo, ela começa a falar sobre Cantares, aquela passagem que fala sobre a noiva e o noivo, quando o noivo vai à casa da noiva e ele bate a porta e ela já está deitada, e aí ela pensa assim, mas tá tarde, não é hora para isso, eu não vou me levantar para abrir para o noivo, ele é muito tarde, eu já estou deitada, eu já estou no meu aposento. Só que aí, de repente, ela começa a pensar no noivo e o coração dela se enche e ela vai até a porta. E quando ela abre a porta, o noivo já não está mais lá. Só o perfume dele que ficou ali, escorrendo pela maçaneta. E então ela sai pela cidade, isso está em Cantares, ela sai pela cidade em busca do noivo. Só que os guardas a encontram no meio da noite e espancam a noiva. Batem nela, porque eles não reconheceram que ela era a noiva do rei. E por que eles não reconheceram que ela era a amada do rei, que ela era a noiva do rei? Porque ela não esteve com ele. Ele não esteve com ela e o perfume dele não estava nela. E aí ela faz ela traz isso para a nossa realidade do nosso relacionamento com o noivo, com Jesus. Às vezes ele bate na nossa porta, às vezes ele nos chama de noite para um momento em secreto com ele, ou algum momento que às vezes a gente está fazendo alguma coisa na nossa casa, mas a gente olha para o nosso relógio e fala assim, não, mas agora não dá tempo de eu parar e orar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não é hora para isso, eu tenho tantas coisas para resolver, que agora não dá, Senhor, agora não dá para eu estar com o Senhor. E a gente perde aquele momento de intimidade com o noivo, com Jesus. Assim como Marta e Maria, quando Jesus fala para ela, ô Marta, para tudo, vem aqui, não importa o que você está fazendo, o que importa é que você esteja aqui comigo, desfrute da minha presença, mesmo que você não fale nada, que você fique aqui como Maria nos pés, só deitada, só ouvindo, mas fica aqui comigo, porque na minha presença você vai sair plena, da minha presença você vai sair suprida. E aí, eu ouvindo hoje isso, eu fiquei pensando sobre todas as vezes que eu perdi a oportunidade de estar com ele, com o noivo, quando ele me chamou e eu perdi de estar com ele. E, por outro lado, também lembrei de algumas vezes que eu estive, que quando ele me chamou, eu me levantei e tive aquele momento. E não teve nenhum momento que eu saí da presença, entre aspas, né? Desse momento de oração, não tenha nenhum momento que eu estive com ele, que eu saí do mesmo jeito. É impossível ser o mesmo quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós temos esses momentos com o Senhor. E ela fala que existe um banquete na intimidade do Senhor. Ele prepara um banquete naquele tempo a sós com ele, que é o primeiro princípio que a gente falou hoje. Ele prepara um banquete para que a gente possa
degustar, desfrutar da presença dele. E ele fala, pode me pedir o que você quiser que eu tenho prazer em te dar. E um dia eu estava num dos momentos de oração e Deus falou comigo assim, filha, não se envolva tanto com os afazeres ministeriais a ponto de você se esquecer de se envolver comigo. E Deus falou isso comigo quando eu estava na Paraíba, que eu estava naquele ativismo religioso de servir, de fazer, de ministrar louvor, de dar aula, e não parava, não tinha aqueles meus momentos de intimidade com o Senhor como eu tinha antes. Porque, como eu acho que eu até falei sobre isso, a gente vai muito naquela, não, eu sou guiado pelo Espírito. Sim, a gente sempre vai ser guiado pelo Espírito. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade, porque Ele está em nós, não isenta a responsabilidade da gente, nosso tempo, todos os dias, né, diariamente com o Senhor. E quando o Senhor falou comigo isso, filha, não se envolva tanto com os afazeres ministeriais a ponto de se esquecer de se envolver comigo, de deixar de lado, o que é muito fácil a gente fazer, porque a gente entra no automático de servir na igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, e a gente perde o principal. A gente perde de ser como Maria, de estar aos pés dele, sabe? De nos entregarmos a ele e recebermos dele. E a nossa vida ministerial, a nossa vida conjugal e tudo que diz respeito à nossa vida, ela só vai ter sucesso se a nossa vida de intimidade, de oração com o Pai for um sucesso. Porque se ela for rasa, os nossos relacionamentos vão ser rasos, a nossa espiritual vai ser rasa, a nossa convivência com outras pessoas, o nosso ministério, tudo vai ser raso, as nossas palavras vão ser vazias. Mas se a nossa vida de oração for íntima, tudo que nos diz respeito, tudo que a gente toca vai ser bem sucedido. E para finalizar, assim, se tem uma coisa que eu quero que vocês sempre lembrem, né, dessa aula de oração, é que nada, ministério nenhum, serviço nenhum que você faça na igreja, trabalho social, aconselhamento, nada substitui a nossa vida de oração e de comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. E que vocês se lembrem sempre disso, 100% de oração, 100% de vitória. 50% de oração, 50% de vitória. 0% de uma vida de oração, 0% de sucesso ou de vitória na nossa vida. Amém? Então, queria terminar assim, eu queria ter feito... Eu ia fazer um joguinho assim para ver se vocês memorizam